E agora passamos às duas últimas questões, e aqui é um gênero textual que me agrada muito tratar, porque está na minha esfera de trabalho, dos trabalhos que mais tenho feito, né? Que é analisar os textos do gênero que tem alguma relação com o desenho. Eu trabalho essa pesquisa sobre separando um gênero do outro para que o aluno entenda um pouco mais o que é o gênero, o que é o texto. Porque quando a gente sabe qual é o gênero textual, quando a gente consegue definir qual é o gênero textual, a gente já tem um passo adiante, a gente já está adiante na condição de interpretar o texto. Veja bem, o texto em questão, e aí quando a gente fala de texto, se for uma foto, é um texto, se for um mapa, é um texto. Por quê? Texto é tudo aquilo a que a gente consegue atribuir, a que a gente pode atribuir sentido, né? Ou seja, um desenho, uma foto, um mapa, uma pessoa, são textos porque nós temos a necessidade de estar interpretando sempre, né? E aqui nós temos, então, um cartoon. Professor, o que é um cartoon? O cartoon é um gênero textual. E aqui a gente escreve com C-A-R-T-U-M, né? Não é o Cartoon Network, que a gente escreve com dois Os. Precisamos também legitimar. A gente pega a sonoridade da língua, que é inglesa, né? E emprega aqui a nossa escrita. Muito bem. Por que é um cartoon, professor? Olha, porque é um cartoon. Porque o cartoon é um gênero textual que trabalha de forma distinta, por exemplo, da charge. É um texto que trabalha a imagem, o desenho, e que tem como recurso de contribuição para o sentido o texto verbal. Então é linguagem visual que pode ser solidariamente, né, pode receber a contribuição do texto verbal, seja a partir de uma legenda, ou seja pelo recurso aqui, que é o discurso direto, né, que é aquela ideia das tiras, né? Mas olha, o que é um cartoon? Um cartoon é um texto de um quadro único. A gente precisa separar bem. É um texto de um quadro único. Ora, e nisso vai parecer com a charge, que é um texto também de quadro único. Agora, qual que é a diferença do cartoon para a charge? Se essa é semelhança, a principal diferença está aqui, ó, na representação da figura humana. O cartoon, ele vai representar a figura humana, só que essa figura humana são seres em geral. Então aqui eu tenho essa mulher aqui, eu tenho a imagem de uma mulher que vai representar todas as mulheres. Eu tenho a imagem de um homem que representa todos os homens. Então o cartoon, ele representa categoria, ele não representa individualidades. E geralmente os temas dos cartoons são temas públicos, são temas universais. E a gente sabe que tema como gastos e economia de água, recursos hídricos no mundo, não é questão de Aparecida de Goiânia, de Jardim Tiradentes, não é questão de Goiás, não é questão de Brasil, é questão do mundo. Então você vai perceber que os temas dos cartoons, eles são mais universais. A gente chama de temas universais aqueles que podem eventualmente ser debatidos ou acontecer, ser evidenciados, seja aqui em Aparecida de Goiânia ou lá em na Groenlândia, né? O cartoon, ele trabalha temáticas universais. Portanto, são até temáticas poéticas, né? Inclusive os cartoons são mais poéticos do que as charges, né? Enquanto as charges, oportunamente falarei sobre ela, trabalha temas locais, temas focados na pessoa e na individualidade da pessoa e não na categoria da pessoa. Então, por exemplo, quando um cartoon tem uma criança no cartoon, ele está representando qualquer criança que porventura esteja naquelas condições. Quando tem o político no cartoon, eu estou representando todo e qualquer político que eventualmente esteja naquelas condições. Então, esse texto aqui é do gênero cartoon por tais características. Nós poderíamos aqui elencar outras características. Por exemplo, o cartoon é um texto que trabalha o humor, mas é um humor comedido, não é aquele humor que você ri até arrebentar, não. E, na verdade, não é nem obrigado a rir, mas é humor, é um texto leve, um texto
alegre, né? A temática é muito séria, mas o texto é alegre. Já a charge não, a charge ela promove o riso que a gente chama de riso castigador, o riso desbragado, o riso contra alguém. Você vai perceber que se a gente ri diante desse texto, a gente não vai estar rindo contra nenhuma das figuras, né? A gente vai estar rindo da nossa própria condição e por isso a gente, até nisso a gente tem um riso mais comedido. Mas vamos então à questão, porque é o que mais importa. O texto tem a finalidade, esse cartoon aqui tem a finalidade de, olha aqui a resposta, olha só, vamos ver se condiz. Fazer uma crítica ao desperdício de água. Falar sobre, letra A, vamos ver. Letra A, falar sobre os preços abusivos das contas de água, isso é uma aberração, nem fala disso, né? No texto. O texto não tem nenhuma relação. Despertar o bom senso nas mulheres, olha só. E aí nós estaremos discutindo uma questão que é de gênero, né? Preconceitual. Então, não tem nenhuma. É claro que pelo fato de ter uma mulher segurando a mangueira ali, desperdiçando água, jogando pelo esgoto, né? Isso aqui é para dizer quanto a água está sendo desperdiçada, não é uma questão de gênero que está sendo discutida aqui. Né? Falar da diferença cultural entre os cidadãos não é o debate também, né? Então, as questões são muito simples e a alternativa mais coerente é fazer uma crítica ao desperdício de água. E se você identificou a finalidade do texto deste gênero, você acertou. E a última questão, para a gente encerrar aqui, é tentar entender, verificar, interpretar o texto, vamos ler aqui, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Esse texto demonstra um desafio para a sociedade contemporânea, que você vai perceber que isso aí, essa questão, ela vai para fora do texto, ela não vai tratar de discussões que estejam dentro do texto só. E aí a gente diz assim, ó, o que é? Aí eu volto lá no cartoon para a gente entender uma coisa, é assim, o cartoon, geralmente, ele apresenta consequências e causas, a charge também, mas tem uma predominância. No cartoon, a predominância é a consequência. Na charge, a predominância é a causa, né? Quando eu tenho a predominância da causa no texto, a consequência eu devo buscá-la fora do texto no jogo interpretativo. Quando eu tenho a predominância da consequência no texto, eu devo buscar a relação com a causa fora do texto. E assim por diante. Não sei se eu confundi aqui. Quando eu tenho a causa predominante, a consequência pode estar fora do texto, e para eu entender o texto, eu tenho que buscar essa consequência que está no extracampo. Quando eu tenho a consequência dentro do texto, a causa geralmente está fora do texto, e eu tenho que buscar a relação entre as duas, que está desse elemento que está no extracampo. O que está no campo é o que está dentro do texto. Então, o que está no texto aqui, eu tenho o quê? A pessoa está desperdiçando água, né? Eu posso pensar, não, isso é consequência, isso é causa. E daí, na minha casa ainda não está faltando água, mas pelo jeito está faltando muito bom senso. Olha só, o que está predominante? É essa água que está correndo pelo ralo, está em discussão, é essa água ou é a falta de consciência da pessoa? Então nós estamos pensando na consequência. Olha só, aqui eu tenho a consequência e aqui eu tenho a causa, que está lá. Já vai pensar, a falta de água é consequência. Então veja bem, o que está sendo predominante aí é a consequência, mas o debate é sobre a causa. Qual que é a causa? A falta de consciência, né? Porque na casa da senhora lá não está faltando água. Então veja bem, só para você entender o que é causa e consequência nos gêneros textuais de cartoon. Aí, qual que é a ideia? O texto tem a finalidade de falar sobre os preços abusivos das contas de água. Nós já falamos disso? Desculpa, é aqui, nós estamos aqui embaixo. Né? Esse texto demonstra um desafio para a sociedade contemporânea, que é, letra A, o uso do bom senso, letra B, a falta de empatia pelo próximo, letra C, o uso consciente da água, letra D, o direito de todos à água tratada. Gente, tudo isso aqui está sendo tematizado, mas o que é mais importante é o uso consciente da água. Porque, olha só,
Nós estamos falando de consciência, de bom senso. Bom senso lembra consciência. Mas nós estamos falando, não necessariamente o uso do bom senso. Nós estamos falando diretamente do uso do bom senso em nome de alguma causa. E essa causa é a consciência da água. Portanto, embora todas as alternativas tenham alguma relação com o texto, é importante concordar que a letra C é a que mais se enquadra, porque está falando de algo específico, que é o uso consciente da água, que está, de fato, atrelado a bom senso, é claro.